Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13 até o verso 16, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este, feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado. Até aqui vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Deus, nós te agradecemos e te louvamos, bendizemos o teu santo nome, exaltamos ao Senhor e te rendemos graças. Queremos que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe e vencer com cada um de nós nessa noite. Aqui o Senhor venha cuidar das nossas vidas e nos usa como um canal de bênção nessa noite para ministrar a tua palavra. Nós te glorificamos assim, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, a gente sempre tem na cabeça que Deus vai consertar tudo na nossa vida. É assim que temos rotulado na nossa mente. A gente tem na nossa cabeça que basta a gente orar e jejuar, e Deus vai consertar tudo aquilo que foi quebrado na nossa história. Mas tem coisas que Deus não quer consertar. Há coisas da nossa vida que Deus não deseja consertar. E por mais que você ore, jejue, se consagre, vá ao monte, Deus não quer consertar. E não é porque simplesmente você é um mini crente, ou simplesmente porque você não tem intimidade com Deus. É porque você tem que entender que Deus conserta não é o que você quer, é o que convém a Ele consertar. E por mais que você busque, se Deus não quer, é ponto final. Não é diferente da história deste homem. Vocês sabem que na história de Davi, ele gerou um filho com outra mulher. Ele era casado e adulterou, e desse adultério gerou-se um filho. E Deus chegou para um profeta chamado Natã, e mandou Natã ir até a casa de Davi, para que Davi soubesse que o que ele tinha feito iria gerar uma consequência. E não era o fato de que Deus não amava Davi. Às vezes na nossa cabeça, é exatamente dessa forma, quando Deus não responde às nossas orações, o sentimento que vem é que parece que Deus não nos ama, parece que Deus atende o irmão A, B ou C, mas não atende você. Parece que você é inferior às demais pessoas, mas não é nada disso. E Deus mandou Natã até a casa de Davi, e o profeta chegou lá e foi dar um aviso a Davi, disse: olha, Deus vai preservar a tua vida, Deus vai preservar o teu reinado, mas Deus vai matar esta criança que está no ventre de Betseba. Este é o recado de Deus para você, Davi. Ele vai preservar a tua vida, Ele vai preservar o teu reinado, Ele vai deixar você no trono, mas esta criança vai morrer. E assim que Davi ouviu isso, Davi fez de tudo o que ele podia. Davi jejuou,
Davi tirou as vestes reais e se cobriu de pano de saco. Davi pegou um monte de carvão e se deitou diante dele, se cobrindo de cinzas, para mostrar a Deus que não queria aquilo. Davi orou, jejuou, se cobriu com cinzas, trocou vestes reais por pano de saco, mas o final foi que a criança morreu. Porque Deus já havia mandado falar que a criança iria morrer. E eu quero iniciar este diálogo com vocês nessa noite dizendo o seguinte tema para vocês: nem sempre Deus faz. E entender esse relacionamento de quando Deus vai fazer e quando Deus não faz, é essencial para a nossa caminhada. Há pessoas que se frustram durante a história da sua vida e deixam de acreditar em Deus porque viveram um luto doloroso. E elas depositavam a sua esperança nesse Deus que tanto falamos, e ali Deus frustrou os sonhos e tirou a pessoa que ela mais amava. Há pessoas que se frustram com seus relacionamentos e acabam descontando tudo isso na pessoa de Deus. Há pessoas que se frustram com sua vida, há pessoas que se frustram consigo mesmo. A decepção, ela é constante na vida do ser humano. E a questão não está em você se decepcionar, mas em como você vai enfrentar a decepção quando ela chegar. Porque se você baixar a sua cabeça mediante a decepção, pode ter certeza que amanhã você vai colher os frutos dela. Você vai ter uma vida amarga, infeliz, miserável, cabisbaixa, e você não vai conseguir se levantar, nem sequer do seu quarto, da sua cama, e vai ficar a vida inteira ali deitado, cabisbaixo e depressivo, porque você está colhendo os frutos de uma decepção, de uma depressão, de algo que Deus talvez não fez na sua vida. Mas Davi está aqui para nos ensinar grandes coisas com essa história. É que às vezes precisamos escutar as notícias ruins para que as boas possam vir no porvir. Às vezes é preciso a gente levar um saculejo e despertar. Sabe, meus irmãos, dar notícia boa é a coisa mais fácil do mundo, mas às vezes encontrar alguém que te dê uma notícia ruim, é muito difícil. E quando aquela criança morreu, os súditos de Davi, os soldados, ninguém queria dar a notícia que o seu filho tinha morrido. Mas Natã já tinha dado o recado a ele e Deus já tinha falado: esta criança vai morrer. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta fazer nada. Às vezes, na nossa história, é preciso que você entenda que não adianta mais você orar, não adianta jejuar, porque Deus já decretou que Ele não quer. E às vezes a gente até consegue enxergar que Deus não quer, mas a gente não aceita. Deus já tinha avisado a Davi: eu vou ferir esta criança. Não adianta. Mas sabe o que é que mais me impressiona nessa história? É que após a morte da criança, Davi não baixou a cabeça. E olha que ele teria vários motivos de reclamar com Deus. Mas também ele tinha vários motivos de olhar para si e dizer: a culpa foi minha, foi eu que errei. O erro foi meu. E todo erro traz uma consequência. Todo pecado traz uma consequência para a nossa história e para a nossa vida. E é por isso que Deus não quer que a gente continue na prática do pecado, porque todo pecado vai causar um dano físico ou espiritual para a nossa vida. E sabe o que é o pior de tudo? É que o pecado, às vezes, além de causar um dano físico ou espiritual para a sua vida, acaba causando para os que estão ao seu redor. Para outras pessoas que às vezes não tem nada a ver. Como assim, pastor? Olha a vida de Jonas. Deus já tinha declarado para Jonas: eu quero que você vá a Nínive e pregue lá para os ninivitas. E Jonas disse: mas Senhor, aquele povo não merece o teu amor. E Deus disse: quem é você, Jonas, para dizer
o que o povo merece, o que não merece. Eu mandei você ir lá e pregar, vá lá e pregue. Sabe o que Jonas faz? Ele pega o navio e foge para outro lugar. E no meio do caminho, aquele navio começa a sofrer uma terrível tempestade. E sabe o que é que as pessoas fazem? Começam a jogar os seus pertences fora, lá na água, para que o navio possa ficar mais maneiro. E o capitão tem o controle do leme da situação. E as pessoas começam a perder aquilo que elas tinham por culpa de Jonas. Às vezes na nossa história, o nosso pecado, circulam outras pessoas e acabam atingindo outras pessoas de maneira tal que elas acabam se entristecendo, se desviando por outros caminhos, por conta do nosso pecado. E agora Davi, sabendo disso, ele não curva a cabeça em meio à decepção. E os seus empregados e súditos chegam e dizem: eu não entendo. Como é que o teu filho morreu? E você agora está com outro semblante, está até mais feliz, digamos, em aspas, do que estava antes, Davi. Como é que é isso? E a ficha de Davi cai. E ele diz: olha, isto é fato passado. Isto ficou para trás. Isto é caso encerrado. Acabou, passou. Eu preciso levantar a cabeça. Porque a partir de agora, Deus me deu uma nova vida. Deus me reconciliou. Deus me perdoou. E eu preciso prosseguir adiante, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Sabe qual é o problema das decepções das nossas vidas? É que às vezes baixamos a cabeça para os problemas da vida e colhemos o fruto das nossas decepções. E acabamos colocando esta culpa em Deus, fazendo a devida pergunta: por que o Senhor não fez? Eu sempre fui à tua casa, eu sempre fui fiel nos dízimos, eu sempre participei dos ministérios, eu sempre louvei o teu nome, eu sempre estava lá para te servir. E quando eu mais precisei do Senhor, por que o Senhor não fez? Porque Deus não é sujeito a você. Porque Deus não é obrigado a responder e a fazer o que você deseja que Ele faça. Deus não é gênio da lâmpada mágica, aonde você esfrega e Ele sai de lá e diz: por favor, eu te concedo 3 desejos. Não. Deus faz quando lhe convém fazer. Deus faz quando Ele quer fazer. E Ele não precisa justificar nada a você. E para que Davi levantasse a sua cabeça, era necessário que ele entendesse isso. E aqui vai uma dica importante. É que quando Deus não fizer na sua vida alguma coisa, não se curve diante das decepções. É porque às vezes é preciso que alguém te saculeje e te conte, te diga uma verdade na cara e jogue a real dizendo: cara, não dá mais, acabou, ponto final, aceita. É preciso às vezes que você aceite. Sabe aquele ditado do mundo: aceita que dói menos? Às vezes é necessário isso, que você desperte. E Davi despertou, porque foi Deus quem disse a ele: Davi, eu não vou fazer, eu vou preservar a tua vida, eu vou preservar a tua história, eu vou preservar o teu reinado, mas este filho vai morrer. E você pode pensar: puxa Deus, mas o Senhor não poderia pelo menos poupar a vida do meu filho? Ou, puxa Deus, pelo menos o Senhor poderia abrir mão disso aí e deixar que tudo isso aqui acontecesse. Filhos, às vezes Deus não permite determinadas coisas, porque aquelas coisas vão lá na frente
talvez abrir uma ferida maior em você. Olha para aquele filho, e toda vez que Davi olhasse para ele, era filho, mas ele iria olhar para sua esposa e dizer: eu te traí. Está vendo esse menino? Fruto do meu pecado. Está vendo esse menino? É meu filho. Mas eu não fui fiel a você. E Deus preferiu, em sua eterna soberania, tirar aquele filho de Davi, para que Davi começasse do zero a sua nova história e deixasse o passado no passado. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas colocam o passado no presente. É que elas não conseguem deixar a sua história antiga lá para trás. É que o passado atormenta. É que o passado pune. É que o passado fere. É que o passado magoa. É que ela não consegue deixar ele lá atrás, lá no lugar dele. Sempre ele tem que estar numa vida presente. Sempre ele tem que estar todo dia na sua história. Mas diz o Senhor. E muito feliz o apóstolo Paulo, quando ele diz: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A história de Davi foi, a partir dali, uma nova versão, talvez um Davi 2.0. Por que um 2.0? Porque talvez antes da morte do filho de Davi, enquanto ele estivesse orando, ele estivesse dizendo: Deus, mas antes eu consegui derrubar leão, urso. Eu peguei ali, Deus, uma pedrinha e consegui derrubar um gigante, porque com o teu poder, o Senhor era comigo, o Senhor estava comigo, o Senhor fez tantas coisas na minha história passada, e o Senhor vai fazer agora. Deus diz: o passado ficou no passado. Sabe aquelas pessoas que nos rotulam pelo que fomos? Mas você fala da sua nova história, mas as pessoas dizem: mas antes tu era assim. E sabe que às vezes sobe no nosso coração: poxa, não está vendo que eu sou assim hoje não? E as pessoas rotulam você pelo passado. Deixa o passado lá no passado, filho. Se as pessoas lembram do teu passado, lembra ela que de fato eu tive um passado, mas hoje eu tenho um presente e eu tenho uma perspectiva de futuro. O meu presente é porque eu ganhei uma nova identidade. E o meu futuro é porque eu sou morador da terra celestial. Eu estou esperando somente a hora, o minuto, o segundo. As perspectivas mudaram. Mas o que Deus fez na história de Davi é o que Deus continua fazendo na nossa. E é por isso que eu quero ler este verso que está aqui, que Davi, exatamente o versículo que nos diz assim: então disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. Davi reconhece o seu erro. Davi reconhece que diante de Deus ele errou. E eu quero dizer a você que este é o primeiro passo para uma mudança de uma vida vitoriosa. É você reconhecer quando você erra. É você ter a dignidade e a honra de dizer: eu errei mesmo. É você não tentar justificar o seu erro com outro erro. Sabe, tem pessoas que é assim: tá, fulano erra porque eu não erro. Tá, fulano fez isso porque eu não faço. Aí tá, fulano pulou do prédio, vai lá e pula também, poxa. Tem pessoas que querem justificar o erro de fulano pelo seu. Querem justificar o seu erro. Não justifica, filho. Olha para Deus e diz: Deus, eu errei mesmo. Tem misericórdia de mim e eu pequei. Seja mulher, seja homem, digno de dizer diante de Deus: eu errei. Davi olha para o profeta e diz: eu pequei contra o Senhor. Ele não esconde. E olha que ele não fala para o profeta: eu errei diante de você, profeta. Não, eu errei diante de ti, Deus. Eu estou errado. E esse é o primeiro passo de uma vida vitoriosa e de mudança. É você entender que quando Deus não faz, não é porque você é um mini crente.
Não é você entender que quando Deus não quer fazer, e nem sempre Ele vai fazer, não é porque Ele não lhe ama, mas é porque você não vai entender os seus desígnios, porque lá na palavra diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque o homem consegue olhar simplesmente o interior, o exterior, perdão. Mas eu sou o único que sonda o coração. O que eu tenho para vocês não é o que vocês almejam para vocês mesmos. Os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos. E você precisa entender isso, que quando Deus não faz, não é porque Ele não te ama, mas é porque Ele é Deus e sabe o que está fazendo. Sabe você pai, você mãe, quando você está criando um filho e ele é pequeno e quer fazer uma trelagem, você diz: não vá. E na cabeça daquela criança é: mas eu quero ir, papai, eu preciso, eu quero fazer isso. Não vai dar certo, não vá. Porque você já passou por essa experiência, você sabe que aquilo não vai dar certo, mas a criança não entende o porquê não vai dar certo. Assim é a gente com o nosso relacionamento com Deus. Quando Deus não faz, por mais adulto que você seja, você jamais vai entender por que é que Deus não quer fazer. Então como é que eu devo me portar? É aceitando. É aceitando. É sabendo que independente de Deus fazer ou não, Ele vai continuar sendo Deus e o Senhor da minha vida. E Davi chega diante de Deus e diz: eu pequei. Realmente, eu reconheço o meu erro. E não há coisa mais bonita do que isso, meu irmão. É você reconhecer o seu erro. E ele continua dizendo: e disse Natã a Davi: também o Senhor, Davi, perdoou os teus pecados. Você não vai morrer. Sabe por que Deus conseguiu perdoar o pecado de Davi? Porque Davi reconheceu que estava errado. Independente de você ser crente ou não, você erra todo dia. E você acha que é eu que consigo te dar o perdão? Com todo respeito aos meus amigos e irmãos católicos, você acha que é o padre que vai conseguir através de 2 rezas, ou mandar você pagar alguma penitência, e ele vai ter o poder de perdoar o teu pecado? Você está enganado, meu irmão. Você está andando, você é um bobinho, em achar que alguém, padre, com todo respeito aos meus amigos internautas que nos escutam, olha, eu acabei pecando, e o que é que eu devo fazer? Aí ele diz: então pague uma penitência, sei lá, reze 3 Pai Nosso, 20 Ave Maria, passe 30 credo, e você está perdoado. Isso não perdoa pecado, meu irmão. Sabe o que é que perdoa pecado? É quando você se curva no seu quarto, diante do Senhor quebrantado, e diz: eu preciso do teu perdão, Deus, misericórdia da minha vida, eu necessito de ti, me perdoa. Aí vem 1 João e diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado justo e fiel, o nome dele é Jesus Cristo. Se ajoelha diante dele, pede perdão, e ele perdoa todo e qualquer pecado. Não é pastor, não é bispo, não é padre, não é diácono, não é ninguém que pode perdoar teus pecados. É só o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Quando ele estava certa vez fazendo um milagre, e ele disse: o que é mais fácil? Eu dizer levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Por isso eu te digo, os teus pecados estão perdoados. E os homens se levantaram e disseram: mas como é que você pode perdoar pecado? Sabe por que ele pode fazer isso? Porque ele não só era um homem, ele era o próprio Deus encarnado. E Davi reconheceu isso. E sabe o que o profeta disse na mesma hora? Deus mandou dizer que os teus pecados estão perdoados e você não vai morrer. Agora eu quero deixar bem claro uma coisa. Sabe por que Deus disse a Davi: você não vai morrer? Não era porque Davi era nossa, ele é rei. Nossa, ele é um super crente. Nossa, é Davi. Não. É porque Deus ainda não tinha cumprido os desígnios dele na vida de Davi. A história de Davi ainda não havia acabado. E Deus disse: olha, Davi, por mais doloroso que seja o que você vai passar, por mais difícil que seja
a morte do seu filho. Mas isso vai fazer você aprender a caminhar comigo a partir de hoje. Isso vai fazer você aprender a ser totalmente dependente de mim. Às vezes, a dor, a angústia, o desespero, a tristeza é essencial nas nossas vidas para que a gente possa crescer com Deus. Eu sei que ter dor não é fácil, mas eu quero dizer uma realidade nesta noite. Ela é vital na vida do ser humano. Ninguém jamais se torna vitorioso sem antes ter provado de um pouco de tristeza, angústia e dor. Não existe vitórias sem antes ter havido percas. As melhores pessoas, os melhores lutadores do mundo, para chegar a ser o que eles são, eles perderam um dia. Eles experimentaram o sabor da perca. Eles experimentaram o sabor da dor. Eles experimentaram o sabor da tristeza, para que um dia eles experimentassem o sabor da vitória. Sabe aquela pessoa que estuda tanto para, meu sonho é ser um médico, e eu vou meter a cara nos livros, e quero ser um médico da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. E o cara estuda, se dedica e não passa. Aí muitas pessoas se frustram, outros não. Alguns chegam e dizem, mas eu lutei tanto, eu não quero saber disso mais não, aí chuta o pau da barraca e acaba desistindo, quero mais não. Aí outros dizem, não, foi só uma batalha, a guerra ainda não acabou, no próximo eu vou estar mais preparado ainda. Aí taca o pau de novo, estuda, e talvez ele nem passe, mas ele não desiste, até que chega talvez a terceira tentativa, e quando ele vai ver lá, aprovado em primeiro lugar. Aí quem olha e diz, poxa, em primeiro lugar, né? Mas não sabe o que o cara passou. Não sabe as noites de sono que ele passou. Não sabe os dissabores da vida que ele viveu. Não sabe as noites estudando ali, vidrado em um computador ou nos livros, estudando para ter sucesso futuramente. O teu sucesso não depende simplesmente de uma vitória ou de uma batalha, meu irmão. Para que você alcance o sucesso, você precisa trilhar um caminho. E foi isso que Davi fez. Eu perdi o meu filho por culpa minha. Mas Deus poupou a minha vida. E se Deus poupou a minha vida, é porque ainda há uma história para ser contada. E sabe o que Davi faz? Ele lava o seu rosto, toma um banho, coloca as vestes reais e diz, eu estou de pé. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês conseguem, em meio a um luto doloroso, a uma perca, a um desastre, às decepções da vida, conseguem lavar o rosto, tomar um banho e se colocar de pé de novo? Quantos de vocês conseguem, em meio às tristezas e decepções da vida, lavar o rosto e dizer, Deus, eu sei que está doendo, mas eu ainda estou de pé. Eu sei que tudo isso é bonito na teoria, meu irmão. O difícil é fazer na prática. E olha o que Davi continua fazendo para a gente encerrar. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemaram, também o filho que te nasceu certamente vai morrer, Davi. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dava a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite ali prostrado. Eu quero deixar uma lição e um segredo aqui para você. Eu sei que quando a gente passa por alguma amargura ou decepção da vida, falta palavras para falar com Deus.
o desânimo chega, a tristeza chega. O que você quer é só estar só com você. Sabe aquele dia que você diz assim: se eu pudesse, eu queria estar numa ilha deserta, somente eu e pronto, não queria ver ninguém. Sabe aquele dia que você diz: se eu pudesse, eu sumia do mapa. Eu desligava meu GPS. Eu não dava nem sinal de Wi-Fi. Sabe esse dia que a gente acorda amargurado e triste e atribulado? Foi assim que Davi se sentiu quando ele recebeu a notícia de que o filho dele iria morrer. Mas deixa eu dizer uma verdade a vocês. A diferença não foi em Davi receber a notícia. A diferença foi em o que Davi fez depois que ele recebeu a notícia. Mesmo triste e abatido e abalado, diz a Bíblia que Davi passou a noite, prostrado diante de Deus. Queridos, é isso que faz a diferença na vida do crente. É mesmo em meio às dificuldades e recebendo o não de Deus, você ter a coragem de dobrar o joelho e dizer: mesmo assim eu não vou desistir. Eu estou aqui diante de ti, Deus. E passar a noite jejuando, clamando, prostrado, sem desistir. É isso que faz a diferença. A diferença não está em você se decepcionar. A diferença está em: ou você escolhe colher o fruto da decepção, ou você escolhe lavar seu rosto, tomar um banho, colocar as vestes celestiais e dizer: eu ainda estou de pé. Aí está a diferença. Davi não se prostrou e não deixou as decepções invadir a sua alma. Davi não deixou que as frustrações e o não fazer de Deus fizesse ele ficar de cama, abatido e cabisbaixo. Não. Ele viveu o luto. Ele chorou. Doeu. Mas ele lavou o rosto, tomou um banho, colocou as vestes reais e continuou a sua caminhada com Deus. E é aqui onde eu quero encerrar. Fazendo algumas reflexões. Quantos de vocês conseguem, em meio às dificuldades, se prostrar diante de Deus? Quantos de vocês que me ouvem ou que estão aqui colheram frutos de decepções e não conseguiram mais lavar o rosto? Quantos de vocês escolheram se atrancafiar, talvez dentro do quarto, ou talvez outros para si mesmo? Porque tem pessoas que assim, talvez elas não se atrancafiam no quarto, mas elas se trancam dentro do seu mundo. Parece que ela não vive mais nessa terra. Ela vira um zumbi. Você fala, ela não responde. Você consegue enxergar nitidamente no seu semblante que não há mais vida. Você consegue enxergar nitidamente em seus olhos que a vontade é de morrer. Davi não fez isso. Mesmo com a perca do seu filho, Davi preferiu não colher os frutos das decepções, mas colher os frutos que Deus havia preparado para a sua vida. Eu quero finalizar dizendo uma coisa. Eu não sei o que cada um aqui está passando. Se um problema físico, de saúde, psicológico, talvez financeiro. Eu não sei, meus queridos. Mesmo sendo pastor de vocês, mas eu não sou Deus. Mas pode ter certeza de uma coisa. Se você está de pé até hoje, não é porque você teve força para estar de pé. É porque tem um Deus que te faz e te coloca de pé. Ele te dá força todos os dias e te renova como uma águia. Sabe, meus irmãos, eu admiro demais a águia.
Eu não sei quem sabe, mas a águia, quando atinge os seus 40 anos de idade, ela passa o processo mais doloroso da sua vida. Ela vai para o mais alto monte. E ali começa o processo de dor. Primeiro, ela fica isolada, sozinha. Ela começa a arrancar com o seu bico todas as suas penas antigas. E isso dói. E depois que ela arranca as suas penas, ela começa a arrancar as suas garras, as suas unhas na pedra ou naquele monte ali, para que aquelas unhas caiam. E isto sangra, isto machuca, isto dói. E por fim, ela começa a bater com o seu bico, até que o bico caia e o sangue jorre. E ela passa um bom tempo sem se alimentar, esperando que as penas cresçam, esperando que o bico cresça, que as suas unhas cresçam e que ela se renove de novo. E quando ela estiver pronta para dar o seu primeiro voo, parece que ela é jovem, parece que ela vai estar nascendo naquele momento. É assim que Deus faz na nossa vida. Às vezes é preciso sangrar, às vezes é preciso doer, às vezes é preciso chorar, às vezes é preciso passar pela maior dificuldade, para Deus renovar as tuas forças e você poder voar novamente. É preciso doer mesmo, é preciso machucar, é preciso escutar. Deus não vai fazer, e você entender e a ficha cair, para que você suspire, respire e diga: eu já entendi, eu vou ficar bem, eu vou ficar de pé. E Deus, a partir daí, começa a moldar a tua vida, a tua história, e é com ela que você vai ensinar as outras pessoas. Foi com a história de Davi que ele ensinou o seu povo. Foi com a história de Davi que ele ensinou os seus súditos. A tua história pode ensinar as outras pessoas. A tua história pode trazer vidas aos pés de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua história nessa noite. Saiba que a dor faz parte da tua história. As enfermidades fazem parte da tua história. O luto faz parte da nossa história. As derrotas fazem parte da nossa história. Mas as convicções de vitória e de um reino celestial também faz parte da tua história. Porque foi Deus quem te chamou, te projetou, te escolheu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo.